De volta com o seu Encontro com o Povo, falando sobre a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que foi moldada num tripé, na erradicação da pobreza, economia verde e sustentabilidade. É um tripé difícil de se encaixar, né? de se moldar. Por que ele foi moldado nesse tripé? Essa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, Eduardo. Porque toda inovação tecnológica deriva de um grande desafio, né? E esse tripé proposto, né, o equilíbrio entre essas três ações depende muito das inovações tecnológicas, né? Erradicar a pobreza, sustentabilidade, economia verde é uma proposta ainda a ser construída, na verdade. Pense num estado como o Amazonas, pense na Amazônia, né, toda a imensidão da floresta, as riquezas muitas vezes ditas, né, sobre elas, mas que, no entanto, isso tem que ser transformado em realidade. Melhoria de vida da qualidade da população, geração de renda, melhoria das cidades da Amazônia como um todo em termos de infraestrutura. Mas, ao mesmo tempo, você tem esse componente da sustentabilidade, que é extremamente importante no mundo de hoje. Então, equilibrar essa situação, promovendo um crescimento ainda, isso é um desafio que é posto, é um desafio que nenhum outro país ou região conseguiu fazer, né? E a proposta agora para a Amazônia e para o Brasil como um todo é que nós sejamos referência nesse tipo de crescimento. E aí a necessidade da gente ter uma inovação adequada para entender nossos processos, saber que tipo de produtos podem ser derivados daí e para que a nossa população também entenda que preservar a floresta, conservar os seus recursos naturais também pode ser um bom negócio para geração de emprego e geração de renda. Mas isso ainda é posto como um desafio, né? E aí entra a inovação tecnológica, porque toda inovação ela parte de um desafio, né? E a Estação Ciência, ela mostra esses desafios já na prática. A gente vai ver agora com o Hector, que vai conversar com o engenheiro que projetou essa casa. Uma casa que tem paredes de isopor. A gente teve um probleminha com o áudio. Daqui a pouco a gente volta com o Hector Muniz, lá da Estação Ciência. A gente estava falando aqui, Eduardo, que essa casa ela é feita de paredes de isopor, né? E contém todas as inovações tecnológicas do Polo Industrial de Manaus. Como é que esse engenheiro conseguiu conciliar tudo isso daí? Olha, é incrível, né? Primeiro pela proposta, ou seja, você vê que a própria casa tecnológica aborda essa questão de sustentabilidade. Uma vez que o isopor, né, o EPS, isopor é a marca, né? Mas uma vez que o EPS é um dos resíduos talvez de maior tempo para se decompor no ambiente, né? Dependendo das condições de umidade, temperatura, pode durar até 1000 anos a sua decomposição. Então você usar esses resíduos como parte de um processo produtivo é necessário uma grande inovação. E também você ver uma casa e você pensar, poxa, é uma parede feita de isopor, você vai pensar assim, olha, eu não moraria numa casa como essa, eu prefiro a minha casa de tijolo. E, na verdade, o que a gente está demonstrando lá na Casa Tecnológica é essa possibilidade de mudar conceitos, né? Ou seja, mudar conceitos, dizer que uma casa feita de isopor é tão ou mais resistente do que uma casa feita de cerâmica, né? São processos inovadores para chegar a isso, e ela está extremamente equipada, né? Se você vê como o engenheiro que desenvolveu o arquiteto é um loft, né? Todo mundo que entra na casa, Paulo, fala assim, poxa, eu queria morar numa casa como essa. Tamanha a perfeição e a qualidade do acabamento. Esse é um papel da ciência e tecnologia, porque são anos de pesquisa para que um material como o EPS bruto, né, possa chegar nessa condição e qualidade de se transformar numa parede própria para construção, né? Hector, agora tá tudo bem? E o engenheiro, o que ele tem a dizer sobre essa casa, essa nova casa, a Casa Tecnológica da Estação da Ciência?
Várias pessoas são vítimas diariamente deste tipo de... Vamos voltar a falar da casa tecnológica, que também não deixa de ser uma casa ecológica. Vou já lhe explicar o porquê. O Rosinelson Pessoa, engenheiro civil, vai falar um pouco melhor sobre isso. Rosinelson, essa casa é feita de isopor, não é verdade? Isso, isopor é nome fantasia, né? É marca registrada. Então a matéria-prima em si é o poliestireno expandido, né? E a parede então é feita com placas de EPS. Na sua parte externa e interna tem malha de aço, né, com revestimento de cimento. Então nada mais é do que duas lajes em pés, aí uma de um lado, outra do outro. Então é uma residência totalmente segura, né, confortável e com uma rapidez assim, muito fácil de se construir, né, uma facilidade, uma rapidez. E essa aqui, por exemplo, foi construída em 10 dias, né, junto com a SECT aí. Fizemos essa construção e estamos aqui mostrando então a união da tecnologia, da ciência e tecnologia, com a preservação do meio ambiente. Você imagina todo esse EPS, né, que é utilizado para armazenagem de produtos, embalagem de produtos, fosse jogado na natureza. Então 80% dos produtos eletroeletrônicos eles são jogados fora, então teria que se reciclar. Né? Então hoje é reciclado e usamos hoje como parede. Aí nós vemos aqui também rodapés, né? Todo ele de EPS reciclado. O forro também é todo ele de EPS. Então aí entra a preservação do meio ambiente. E acaba se tornando mais fácil, você acabou de falar que é mais rápido de construir, né? Mas aí conta pra gente a parte elétrica, por exemplo, como é que ela é feita dentro desse material? Ela é feita como se fosse uma alvenaria normal, né? Então você utiliza eletrodutos e é fácil porque você usa uma pistola de ar quente. Então você sopra ali, você faz o canal e coloca o eletroduto, né, numa rapidez muito maior do que uma alvenaria convencional. A parte hidráulica é idem, né? É igual. E as paredes ela praticamente vem prontas. Se você tiver um projeto definido, a parede vem pronta. Então nós só fazemos em 1, 2 dias levar essas paredes e depois efetuar o revestimento. Paulo, eu volto com você. É uma casa pré-moldada e o isopor ele é um isolante térmico, ou seja, a casa vai ficar muito mais arejada dependendo do gosto do cliente, como o engenheiro falou, o Rosildo falou. Depende do gosto, se você tiver um projeto ele já molda dessa forma. Agora a gente prestou atenção, secretário, que lá na casa, além dessa oportunidade para que o engenheiro mostre a inovação tecnológica, essa Estação Ciência, a Casa Tecnológica, ela abre também oportunidade para outras empresas, por exemplo, que produzem o sofá, a cama, a geladeira. Então, é um conjunto de ações que alavanca essa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Como a gente está falando desde o início, né, mostrar o quanto a ciência e tecnologia está próxima da vida do cidadão. E que às vezes a gente também pensa que inovação tecnológica são os produtos que são só high-tech, uma linha exclusivíssima, de pouco acesso. E na casa também a gente tem muitos produtos que são demonstrados, que são feitos por empresas totalmente inovadoras, pequenas empresas do Amazonas, mas que transformam a nossa biodiversidade em materiais de limpeza, em produtos de limpeza, higiene, com alta qualidade, com muitos processos de pesquisas embutidos para que esses materiais pudessem chegar ao consumidor final. E a gente mostra que isso também é inovação, né? Então, uma casa de isopor, um sabonete feito a partir de extratos da nossa biodiversidade, um Fusca elétrico, né? Ou seja, são ações que são feitas por pessoas assim, comuns, digamos, porque às vezes a pessoa pensa que ser cientista, né, é algo inatingível, né? E esse momento da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a gente está chamando a atenção, destacando, principalmente para a criançada que está visitando a Estação Ciência, que não tem só a casa tecnológica lá, mas são mais de 50 instituições expondo seus trabalhos. A Fundação de Amparo à Pesquisa tem um espaço tecnológico também lá na casa. O CETAM, o Centro Tecnológico, montou uma mini usina de eletricidade, onde a pessoa pode entrar, ver como são feitos os processos de até onde leva a energia, até como faz para ela chegar à nossa casa.
como o nosso secretário já falou uma vez, o professor Denildo Sena, é o momento para que a gente possa deixar de ver no produto, né, aquela questão do fetiche. Eu vou ter um celular pelo que ele pode representar. Mas você não sabe o quanto de pesquisa, o quanto de tentativa e erro foram investidos num produto como aquele. Então é desmistificar um pouco esses processos e mostrar que por trás de um bom produto, de uma inovação, tem muito tempo de pesquisa, de transpiração, de erro, e apontar que isso é da curiosidade humana, é o papel dessa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E é uma oportunidade também de mostrar que o investimento em educação é um investimento. A gente vê o retorno quando se depara com uma casa como essa, um Fusca. Agora você imagine as crianças aprendendo desde cedo como tratar das coisas. Lá na frente eles serão os adultos que vão cuidar do nosso meio ambiente, das nossas cidades. A gente volta a conversar no próximo bloco falando sobre a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no seu encontro com o povo.